Livro A Chave da Virada, capítulo 5, A Chave do Perdão. Quem nunca se sentiu culpado por ter feito algo vergonhoso ou reprovável? A culpa é uma dívida que atribuímos a nós mesmos, a qual não podemos pagar. É uma punição que nossa consciência nos impõe a partir de uma referência moral ou do sentimento de perda por um ato cometido, mesmo que não haja um prejuízo real sentido por outra pessoa. Ou seja, é uma transgressão de nossas próprias regras e valores. A culpa não é necessariamente ruim, pois pode ser um poderoso mecanismo de autorreflexão para a tomada de atitudes posteriores, seja para mudar a forma de agir, reparar um erro ou compensar alguém. Dessa forma, o problema não é a culpa em si, mas o sentimento de culpa como um estado crônico que nos paralisa e destrói, em vez de promover a mudança. Se agimos de maneira errada ou prejudicamos alguém, é natural nos sentir culpados. Quando esse sentimento natural se transforma em uma disfunção emocional crônica que chamamos de sentimento de culpa, ele nos faz gravitar indefinidamente sobre um centro de gravidade, produzindo efeitos nocivos sobre a nossa saúde emocional. Esse mecanismo nos aprisiona e impede de aceitar pensamentos positivos sobre nós, criando um círculo vicioso de autodepreciação, autodestruição e mais culpa. A culpa alimenta a vergonha, a baixa autoestima e a sensação de vulnerabilidade, que são incapacitantes e impedem o indivíduo de seguir em frente na vida. As pessoas podem passar anos e até mesmo décadas aprisionadas nesse círculo. Uma das manifestações emocionais de alguém aprisionado pelo sentimento de culpa é a postura amarga diante da vida. Pessoas que se tornam tóxicas, exigentes ao extremo e críticas contundentes destilam o veneno amargo de uma vida frustrada e aprisionada pelo sentimento de culpa naqueles que estão ao redor. Nada está bem o suficiente, e tudo é motivo de reclamação ou críticas. São pessoas emocionalmente doentes e que precisam de ajuda. O preço das fatalidades. As fatalidades fazem parte da vida. São eventos súbitos, fora de controle, com um desfecho fatal, ao qual todos estamos suscetíveis. São extremamente traumáticas, geralmente trazem consequências para o resto da vida e tiram algo muito valioso de nós de maneira permanente. Pode ser a morte de uma pessoa querida, uma mutilação incapacitante ou uma grave perda material, sempre decorrentes de acidentes que podem ou não estar relacionados à responsabilidade objetiva de alguém. Por exemplo, ter dirigido em alta velocidade ou com sono, um cinto de segurança que não foi usado, um vazamento de gás, uma mudança de percurso, uma brincadeira perigosa, um evento climático, o ataque de algum animal, enfim, todos com o mesmo desfecho, uma fatalidade irreversível. Não é fácil lidar com uma perda súbita, valiosa e irreparável. É chocante demais. E como seres humanos, temos uma dificuldade enorme de lidar com fatos traumáticos sem culpados. A culpa é uma forma de expiação, de purgação, ou seja, de desintoxicação do sofrimento. Culpar alguém faz parte do processo de lidar com a dor. E é justamente por isso que, quando estamos envolvidos em uma fatalidade, podemos cair na armadilha de nos culpar e entrar num círculo interminável de dor. A escravidão do passado por aquilo que não conseguimos nos libertar é uma prisão eterna. Viver no campo das hipóteses pensando o resto da vida em como teria sido diferente se tivéssemos agido de outra forma gera uma prisão sem muros, porém inescapável. Quanto mais nos mexemos nessa areia movediça, mais nos afundamos. É um estado terrível, pois o sentimento de culpa aprisiona e corrói lentamente. Por isso, é necessário compreender que, embora sejam cruelmente dolorosas, as fatalidades precisam ser superadas. O sentimento de culpa precisa ser expurgado para que a vida siga em frente.
Por mais dolorosas que sejam as perdas, e sempre são, elas fazem parte da vida. A dor, com o tempo, perde o caráter agudo e pungente, muda de forma e se torna um incômodo menor, ainda que permanente. Feridas abertas se transformam em cicatrizes. As lembranças permanecem e incomodam, mas já não ferem como antes. É preciso seguir adiante, mesmo faltando algo muito valioso. Aos poucos, quando nos libertamos do sentimento de culpa, percebemos que ainda há vida ao redor e que outros também precisam do nosso afeto, companhia e atenção. Não é fácil ter esse tipo de atitude, mas ela é necessária. O mais importante é entendermos que pagar as fatalidades com a nossa própria culpa por toda a vida é um preço muito alto. A dor da perda já é o suficiente. A doença da falta de perdão. A incapacidade de autocompaixão é a gênese do sentimento de culpa. Não conseguimos nos perdoar, é como se fôssemos o juiz implacável de um réu de morte. Simplesmente não se consegue aceitar o fato de que houve um erro e que os erros trazem consequências, o que faz parte da vida humana. Só não erra quem não faz nada. Perdoar é uma das atitudes humanas mais libertadoras. Perdoar é conceder a liberdade da culpa para os outros e para nós mesmos. Perdoar não tem que ver com justiça ou merecimento, mas com misericórdia. A falta de autocompaixão vem da cultura do sofrimento. De alguma forma, muitos de nós assimilamos a ideia de que é preciso sofrer para ser uma pessoa melhor. É como se o sofrimento fosse um preço pago para uma evolução moral ou espiritual. Por causa da crença de que o sofrimento faz bem, muitos alimentam o sentimento de culpa inconscientemente como uma forma de se tornarem pessoas melhores, aceitando o sofrimento emocional autopunitivo. O ciclo opressivo da culpa: raiva de si mesmo, sensação de rejeição, dependência da opinião de outros, dificuldade para dizer não, dificuldade para expressar sentimentos, baixa autoestima, necessidade de agradar os outros. Violação de um padrão. A culpa também pode ser a violação de um padrão social, ético ou religioso. Todos determinam convicções que formam sua base moral. Quando os atos intencionais ou não violam esses padrões e destroem essas bases, há um sentimento de responsabilidade por esse fracasso. As consequências. A culpa leva à procrastinação, à depressão e à paralisia funcional. Procrastinação é o adiamento de tarefas, a incapacidade crônica de concluir o que precisa ser feito. O procrastinador não consegue manter o foco e concluir as atividades dentro do prazo esperado, porque sempre adia o que precisa ser feito. Isso acontece por vários mecanismos diferentes, mas quando está relacionado ao sentimento de culpa, tem que ver com a sensação de impotência e baixa autoestima. O trauma causado por um erro do passado leva a pessoa a evitar a possibilidade de errar em outras coisas e por isso pode gerar um comportamento procrastinador. Depressão é a incapacidade de se alegrar e interagir com outros. Pode se manifestar tanto pela tristeza incapacitante como pela falta de interesse pela vida, pelas coisas e pelas pessoas. É um sentimento de total desesperança, que resseca a natureza humana e tira o sabor da vida. A culpa compartilha alguns sintomas com a depressão: pensamentos autodepreciativos, desesperança e falta de perspectiva para o futuro. Por essa razão, em pessoas predispostas, pode funcionar como um poderoso gatilho para o desenvolvimento da depressão. A paralisia funcional diz respeito à incapacidade de prosseguir com projetos pessoais por causa do medo de errar. O indivíduo desiste de tentar pelo medo da frustração. Não quer correr o risco de sofrer de novo com o peso da culpa. O sentimento de culpa destrói toda emoção relacionada ao desenvolvimento pessoal, pois coloca a pessoa sempre para baixo, alimentando uma percepção de fracasso.
Manifestações da culpa: remorso, sentimentos de inferioridade, manifestações dermatológicas, queda de cabelo, insônia, pavor noturno, pesadelos, alterações do apetite, atitudes autodestrutivas, comportamentos compulsivos, pensamentos turbulentos, cansaço inexplicável, ansiedade, angústia, autossabotagem, mau humor. Segurando a culpa. Para superar a culpa será preciso seguir determinados passos e estar disposto a enfrentar a dor da superação. Isso assusta porque a culpa nos incapacita, produzindo o medo de errar e sofrer de novo. Porém, precisamos seguir a estratégia da escada, olhar para um degrau de cada vez e não para todo o caminho. Assim, é possível subir aos poucos e sair do fundo até onde se precisa chegar. Confira os seguintes passos. Primeiro, compreenda a culpa. Existem 2 tipos de culpa. A culpa produtiva, que nos leva à reflexão e à mudança, e a culpa improdutiva, que nos paralisa, deprecia e pressiona para baixo. O primeiro passo é identificar que tipo de culpa está nos afetando. A culpa que nos faz refletir sobre os nossos erros e nos motiva a mudar é boa. Reconhecer os próprios erros e aprender com eles faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e não há nada de errado nisso. É possível encarar a culpa como uma oportunidade de aprendizagem. Sentir-nos mal com algo que fizemos de errado é um sentimento construtivo que nos impulsiona a promover boas mudanças. Por outro lado, a culpa que deprecia e paralisa é extremamente prejudicial. A dolorosa e prolongada reflexão sobre nossas falhas, com foco apenas nos erros e em como as consequências foram danosas, não promove o desenvolvimento pessoal. Ao contrário, faz com que nos afundemos mais e mais. A culpa improdutiva é paralisante e deve ser superada. Esclareça para si mesmo a natureza da culpa, identificando seus motivos e avaliando as próprias ações. Não podemos mudar o que não entendemos. Se for preciso, escreva ou converse com alguém sobre isso. Coloque tudo para fora. Chore, chore muito, quantas vezes for necessário. Não fuja da dor. Deixe-a fluir, pois a dor precisa seguir um caminho para nos deixar. Quanto mais tentamos represá-la, mais ela nos machucará. Segundo, assuma a culpa e as consequências. Não negue a culpa, nem lute contra os fatos e a realidade. Se de fato houve um erro, então não fuja dele. Entenda que todos cometem erros e que as atitudes têm consequências. O que passou não tem mais volta. Não se pode mudar o passado. É possível viver um novo futuro a partir do presente. Compreenda que tomamos más decisões em alguns momentos da vida e que inevitavelmente seremos assolados pelas consequências. Se houve perdas irreparáveis, não há outro jeito. Teremos que conviver com elas para o resto da vida. Embora seja doloroso no início, é libertador falar sobre isso para si mesmo. Aceite quem você é e reconheça suas limitações. Se tomou algumas decisões erradas ao longo de sua história, agora elas são uma oportunidade de aprendizado. Aceite que isso não é uma garantia de que não irá errar de novo, pois não existe vida sem erros. Anote claramente as consequências de seus erros, leia para si mesmo e depois jogue fora. Não adianta ficar remoendo. É hora de aceitar, superar e seguir em frente. É hora de tomar a decisão de fazer algo novo. Abandone e repudie qualquer pensamento hipotético de como teria sido diferente se não houvesse ocorrido o fato, uma vez que isso não pode ser mudado. 3. Pratique a reparação. Essa é a parte mais difícil, já que nem sempre é possível reparar todos os danos, nem recuperar as perdas, embora sempre exista a possibilidade de reparar alguma coisa. Perdoe a si mesmo. Seja tolerante consigo e com os outros. Entenda que ninguém é perfeito, incluindo você.
Faça as pazes com alguém que você magoou. Peça desculpas. Repare o prejuízo caso seja possível. Faça a sua parte, mesmo que o outro não queira. Conserte o que quebrou. Volte atrás com as palavras injustas. Lembre-se de que nunca é tarde para recomeçar. Não deixe isso para amanhã. Faça hoje. 4. Avalie as atitudes e mude o que for necessário. A autoavaliação é um poderoso instrumento de mudança. Olhe para si, reflita e tome as atitudes necessárias. Os passos a seguir o ajudarão nesse processo. Use a culpa como um aprendizado. Faça diferente e melhor. Corrija sua postura no que falhou. Entenda que você não tem culpa pelos erros e problemas dos outros. 5. Troque a culpa pela responsabilidade. Use uma estratégia construtiva com suas emoções. Troque a culpa pela responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade movimenta. Enquanto a culpa nos deixa estáticos, a responsabilidade nos impulsiona à ação. Quando somos responsáveis por algo, procuramos fazer o que é preciso. Responsabilizar-se significa mais do que apenas aceitar o que aconteceu. É preciso ter consciência do passado, mas não ficar preso a ele. Enquanto a culpa fica presa no que ocorreu, obscurecendo a visão, sem perspectiva de futuro, a responsabilidade está conectada ao presente e vê as possibilidades que podem ser aproveitadas. A culpa aprisiona, a responsabilidade liberta. Em vez de alimentar a ideia sou o culpado, mude o pensamento para sou responsável pelos meus atos. Agir com responsabilidade é um desafio, porque significa abandonar uma postura vitimista para adotar uma posição de autonomia e plena consciência sobre seus atos. Em vez de viver dependendo da opinião alheia, haja com responsabilidade e olhe para si mesmo e para seus valores. 6. Pratique a generosidade. Nunca perca uma oportunidade de ser generoso. Faça sempre mais do que as pessoas esperam. Surpreenda. Exercite a capacidade de dar aos outros mais do que eles merecem, pois essa é a essência do perdão. Quanto mais generosos, caridosos e benevolentes formos, mais emocionalmente preparados estaremos para perdoar, inclusive a nós mesmos. Receba as pessoas com um sorriso. Abra a porta para elas, deixe-as entrar primeiro no elevador, ceda a sua vez ao estacionar. Seja gentil sempre. Doe e ajude quem precisa. Participe de um projeto de caridade e utilize parte de seu tempo e recursos em favor de alguém. Quando praticamos a generosidade, abrimos uma porta no coração, e é por essa porta aberta que a culpa sairá. O perdão é o antídoto da culpa, e a fonte do perdão está na generosidade. 7. Desenvolva a espiritualidade. Cada um de nós possui necessidades espirituais internas e profundas que, de alguma forma, como seres humanos, negligenciamos, relegando-as a um plano secundário. Estabelecer comunhão com Deus e demonstrar reverência ao poder divino proporcionam calma e tranquilidade. Essas experiências diminuem o ritmo da mente, tranquilizam o coração e resultam em serenidade. Uma vivência espiritual genuína impacta positivamente a saúde e aumenta a resiliência. O senso de pertencimento a uma comunidade religiosa também oferece fortaleza e paz interior. 8. Procure ajuda profissional. A assistência profissional de um psicólogo pode ser altamente benéfica, representando um suporte significativo na reconstrução de conexões emocionais abaladas. Essas vias precisam ser restabelecidas para que seja possível superar o sentimento de culpa. Um psicólogo pode fornecer orientação sobre as opções terapêuticas mais adequadas, constituindo um apoio valioso para promover mudanças. Além disso, ao assumir uma perspectiva externa ao problema, pode auxiliar na identificação dos gatilhos da culpa e apresentar alternativas para lidar com eles. A chave da virada. Os salmos são poesias líricas que, utilizando expressões paralelas, contrastantes ou abrangentes,
dão destaque às ideias de seus autores. Entre eles existem os salmos chamados penitenciais, nos quais o autor reconhece sua culpa e pede perdão. Um deles é o Salmo 51. Nele, Davi, autor de aproximadamente 70 salmos, se encontra atormentado pelo peso de sua culpa. Sem hesitar, ele busca o perdão e a restauração concedidos por Deus. O contraste é muito evidente. A santidade e a misericórdia de Deus diferem da pecaminosidade e da culpa de Davi. O melhor de Deus e o pior do ser humano se contrapõem. Ao comentar essa passagem bíblica, Simon, citado por Spurgeon, disse o seguinte: os homens se encontram aterrorizados pela multidão dos seus pecados, mas aqui há um consolo. Nosso Deus tem uma multidão de piedades. Se nossos pecados são tão numerosos como os cabelos da nossa cabeça, as piedades de Deus são como as estrelas do céu. Davi sabia que poderia encontrar paz, perdão, bem como a libertação de sua culpa, agarrando-se aos méritos do Senhor. Ele sabia que Deus pode perdoar o pior dos pecados, mas não pode ceder à melhor das desculpas. Essa maravilhosa oração foi escrita em um momento de caos e desespero na vida de Davi. Convido você a abrir sua Bíblia e ler as palavras desse salmo. Davi carregava em sua consciência a culpa dos graves pecados que cometera. Reconhecer nossos erros, confessá-los a Deus, sentir dor pelo pecado, arrepender-nos, restituir ao que foi defraudado e abandonar esses atos e pensamentos reprováveis são partes indispensáveis da cura e da restauração. A culpa nos aprisiona, oprime e afasta de Deus e das pessoas. O pecado nos isola e distancia do Senhor, e a culpa só amplifica isso. Davi estava sinceramente angustiado por seus maus atos, os quais haviam rompido sua relação com Deus. Assim, ele experimentou um arrependimento sincero, profundo e completo. Clamou ao Senhor não por justiça, mas por misericórdia. Suplicou: compadece-te de mim, ó Deus, e fez um grande pedido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 1 e 10. Somente Deus tem capacidade para criar. Aquele que originou a vida é o mesmo que a sustenta e restaura. Somente Deus pode nos guiar e conduzir em passos certos. Aquele que é infinitamente sábio conhece melhor nossos caminhos e nos ajuda a tomar boas decisões. Somente em Deus podemos experimentar paz e esperança. Aquele que é onipotente pode nos perdoar e nos curar completamente da pior das enfermidades, o pecado. A culpa é o resultado de rompermos relações com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Estar em paz com Deus nos permite buscar a paz com os outros e também conosco. O perdão de Deus não é parcial, mas completo e definitivo. O perdão oferecido por Deus nos capacita a perdoar os outros. É fruto e consequência. Como poderíamos não perdoar aqueles que nos ofendem? A profundidade com que perdoamos estabelece a sinceridade da nossa petição ao Senhor. Na oração modelo, o Pai Nosso, Jesus nos mostrou o caminho. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Perdoar é a ponte que precisamos atravessar para alcançar o perdão de Deus. É difícil caminhar e impossível correr carregando culpas não resolvidas. Podemos resolver isso agora mesmo, acertando nossas contas com Deus e com os outros. A vida é muito curta para vivermos em inimizade. Portanto, busque o perdão, livre-se da culpa e comece a viver.